a gente vai falar algumas frases aqui e o Pavanato vai tentar adivinhar ou lembrar. Olha, Quem disse, hein? Caramba. Quem foi que disse? Rapaz. Vamos ver, ó. O Bolsonaro tem umas frases engraçadas. Tem. O Bolsonaro é bocudo também, né? O bicho não mede ele muito, é autêntico, né, velho? Tipo assim, eu já tomo cuidado para não falar asneira. Imagina se eu fosse presidente, né, mano? Mas a verdade é, se a vida de todo mundo fosse filmada, meu Deus, não ia sobrar um. Ó, uma vez um presidente foi questionado sobre como conciliar o crescimento econômico com a preservação ambiental. E a resposta do presidente foi: é só o brasileiro cagar dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Quem foi que disse isso? Ah, com certeza o Bolsonaro. Eu acho que é o Bolsonaro. Tem cara de Bolsonaro. Tem cara de né? Bolsonaro. Bolsonaro, gente. Ó, é só o brasileiro cagar dia sim, dia não. Eu tô na roça, que eu cago 3 vezes por dia, né? Não vou ajudar na preservação ambiental, né? Eu já lasquei o meio ambiente, então. Esse hambúrguer aqui já... Já eu vou sujar o meio ambiente, né? Ó, teve uma situação que estavam falando, né, no Brasil, sobre amputação de pênis. Ó, as frases que você bota aqui, ó, pobrezinho, caramba. Amputação de pênis por falta de higiene. Aí o presidente falou: no Brasil, ainda, nós temos mais de 1000 amputações de pênis por ano por falta de água e sabão. Quem foi que falou isso? Bolsonaro ou Lula? Tem cara de Bolsonaro. Bolsonaro! Acertou mais uma! Tá ligeiro, E hein? deve ser uma verdade. Essa frase faz até sentido. Se o cara não lava o negócio, não dá de certo. Ó, teve uma situação que tava rolando uma entrega de apartamentos de um programa de habitação, né? Aí foi uma beneficiária lá do programa, né? Morava lá em Maceió. Só que essa mulher, ela era uma mãe de 5 filhos. Aí o presidente virou pra ela e falou: ô, quando é que você vai fechar a porteira aí? Quem falou? Eu acho que é o Lula isso aí. Lula? Eu acho que é o Lula! Lula! Eu vou O falar presidente Lula falou isso. Vou falar pra você que eu vou concordar com ele. É. Isso aí. Nem tudo que tá errado. Tem que caber no orçamento também, né? A fala foi interpretada como uma sugestão para que ela parasse de ter filho, né? E foi uma frase considerada insensível. Agora, ó, vamos lá. Agora que a coisa ficou séria, hein? Essa frase foi dita num contexto internacional, numa visita oficial, tá? Uma visita a Cabo Verde. Aí, o presidente estava lá em Cabo Verde, numa reunião internacional, e ele falou: nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Pô, se tem uma frase insensível... Eu tô falando aqui, ó, eu, presidente do Brasil, eu sou profundamente grato ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Lula ou Bolsonaro? Esse é o nosso companheiro, né? É o companheiro. É o companheiro. Lula! Lula! Falou isso aí numa visita a Imagina se é Cabo o Verde. Bolsonaro isso aí. Nossa. Os caras tinham limado ele. Treta. Vamos ver. Aí, em 2012, numa entrevista ao programa CQC, um presidente, né, estava relembrando da juventude dele, e o autor da pérola falou o seguinte: na minha época lá, ó, todo mundo ia atrás de galinha no galinheiro da minha cidade. Alguns mais malandros iam atrás até de bezerrinha, de jumentinha. Era muito comum isso. Na ocasião, a fala foi entendida como uma admissão da prática de zoofilia, que é ter relação entre ser humano e animal. Quem falou isso? Todo mundo ia atrás de galinha no galinheiro na minha cidade. Alguns mais malandros iam atrás da bezerrinha e da jumentinha. Era muito comum. Não, se é CQC, é Bolsonaro. É Bolsonaro! Ele era sócio do CQC, pô.
Cara, esse cara é fera, hein, meu? Ó, Antes de ter rede social, o que viralizava era CQC, meu filho. é mesmo, pior CQC, que era mesmo. Né? Bagulho era polêmico, Caso de né? Família e o programa da Jimenez lá. Ó, outra frase. Teve um evento no Complexo do Alemão e a ideia do evento era incentivar a qualificação profissional dos jovens, para que eles tivessem um emprego bom, né? Incentivar, estudar e tal. Aí o presidente falou: nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra carteira profissional. Ah, qual que é a sua profissão? Ajudante geral. Quem foi que falou isso? Eu acho que é Lula. Ó, a frase foi amplamente criticada como preconceituosa com a profissão de ajudante geral. Você acha que é Lula? Eu acho que é Lula. Acertou todas até aqui! O cara conhece. Sabe por que eu sei que é Lula? Isso aí? Vocês estão dando umas óbvias. Por quê? Porque como é que o Bolsonaro entrou no Complexo do Alemão? Só quem entra é quem tem amigo. Não é tão Olha, ligeiro, hein? Vamos lá, mais uma. Teve uma situação que estavam falando sobre a importância da questão ambiental e tal, né? Aí o presidente falou: a questão ambiental só importa pra quem é vegano, que come só vegetais. Bolsonaro tem cara. Bolsonaro. Parece que tem o tipo de coisa que o dá Bolsonaro... pra Que tem o tipo que o Lula Tem um fala. tipo de coisa, pô. Homossexualismo? Vamos lá, ó. Minha última frase. Se você tiver alguma pra compartilhar, e depois você fala. Mas vamos lá. Ó, teve um momento que tava numa apresentação de um pacote de ajuda para Rio Grande do Sul e tal, né? Aí o presidente estava falando sobre a reposição de itens que foram perdidos na enchente e tal, né? Aí ele falou assim: uma máquina de lavar roupa é uma coisa muito importante para as mulheres. E aí foi criticado por reforçar o estereótipo do gênero, né? Por que é pra mulher? O homem não lava roupa? Pô. Uma máquina de lavar roupa é uma coisa muito importante para as mulheres. Foi o Lula, né? Foi o Lula, acertou toda, Eu ia fazer gente. uma piada aqui, mas eu não sou o Lula, então pode ser que eu seja cancelado. Mas eu acho que eu posso ser cancelado. Eu não sou o Lula. Se é o Lula, eu pode. não falei nada, eu só tô ouvindo. Humor e piada, gente. Tem Por uma favor, frase não me aqui, vamos cancelem. ver. Lava Jato. Você consegue explicar pra gente de uma forma mais sucinta, mais resumida, o que foi, qual foi o seu papel, como isso influenciou a tua vida e a tua carreira, positiva ou negativamente, a família e tal, né? E que fim que deu isso aí? Então, o Lava Jato foi a maior operação de investigação de corrupção da história do Brasil. Tá. A gente sempre pensou, Duda, que a corrupção no Brasil ela é muito grande, intensa, sistemática. Mas Você tem água aí? tenho. Tá bom. Mas uma coisa é você imaginar e outra coisa é você ver as provas e a evidência. E acho que ninguém pensava que ela era tão grande assim, como a Lava Jato revelou. Então, no centro da Lava Jato, o que foi descoberto era que pagava-se sistematicamente suborno, propina, para se obter contratos na Petrobras. Então, as grandes... Na Petrobras. Depois se expandiu também para outras Tá. com ramificações, mas o núcleo dela, vamos dizer, era esse. Tá. E as grandes empreiteiras do Brasil, as maiores empreiteiras do Brasil, todas elas envolvidas nesse esquema criminoso. Mas pra quê? Que eles pagavam dinheiro pra ganhar o quê em troca? Olha, às vezes tinham um benefício imediato, às vezes era para manter uma boa relação com o mundo dos administradores da Petrobras, gerentes e diretores, e também com o mundo político. Era uma coisa tão sistematizada que tinha até uma tabela. Ó, você tem que pagar 1 a 3% do valor do contrato, dependendo ali da situação. Só que o contrato da Petrobras tem coisa de R$1 bilhão. Tem coisa de $1 bilhão. Então teve lá um caso, lá, por exemplo, que era compra de navio sonda, exploração de petróleo. Um navio desse é para cima de $500 milhões. Caramba. Então você imagina lá uma propina de 1% disso. Daí a história era assim,
parte ia que eles chamavam da casa, que eram diretores e gerentes da Petrobras. Tá. Parte ia para agentes políticos ou para partidos políticos que eram responsáveis, que eram os padrinhos daquele pessoal. Caramba. Então vou te dar um exemplo aqui. A Petrobras comprou um direito de exploração de petróleo numa área lá em Benin, que é um país da África, Tá. para explorar petróleo lá. Não lembro aqui o valor, salvo engano, foram uns 30 milhões de dólares na época. Tá. Esse não era um valor tão alto assim, vamos dizer assim, comparativamente. Uhum. A Petrobras avaliou esse negócio, pagou o preço. Pagou para Benin. Pagou para o vendedor. Tá. A área era em Benin, no Tá. país da África, mas a empresa era uma outra lá. Tá. Aí foi lá explorar, não encontrou petróleo, poço seco. Que tudo bem, é normal. Você compra uma barra de petróleo, às vezes você pode achar ou não. Tá. Só que aí o que descobriram? Que a avaliação que a Petrobras fez dessa área estava supervalorizada. Tá. Eles subestimaram os riscos de não encontrar. E aí o que descobriram também na investigação? Quando eles pagaram esses 30 milhões, 10 milhões foi repassado para agentes da Petrobras que ajudaram a fazer o negócio. Caramba. E parte ainda foi para um deputado federal, que era o responsável pela nomeação daquelas pessoas dentro da Petrobras. Nossa. Então, assim, é corrupção, né? O pessoal foi condenado criminalmente. Cumpriram parte de pena. E essa parte triste da Operação Lava Jato, que durante 4 anos, quando eu era juiz lá, as coisas funcionaram bem. Uhum. Né? Gente que roubou demais o país. O caso tem chegou vários na tua exemplos. Tem vários exemplos. Foi condenada, cumpriu tempo de prisão e depois, no final, teve uma reviravolta política. Uhum. Né? Qual que é a minha compreensão disso? A gente quer de volta o tempo da impunidade. Uhum. A gente quer de volta a possibilidade de se corromper sem ser pego e sem ser punido. Uhum. E aí pegaram e começaram a desfazer a Operação Lava Jato. E aí vão encontrando subterfúgios técnicos, E formalismo. Não tem, na verdade é uma Tipo, justificativa. brecha na lei? Na verdade é uma justificativa, né, para você voltar ao status quo da impunidade, né, Uhum. a você voltar aquele quadro de impunidade, e aí você encontrar algum subterfúgio argumentativo. Ah, não podia ser julgado em Curitiba, Uhum. tinha que ser julgado em Brasília. Uhum. Ah, o juiz ele foi parcial. Mas você vê, Duda, nunca ninguém chegou e falou assim, olha, o fulano X é inocente, Uhum. né? Ele foi condenado quando ele era inocente. Não tem nada disso, porque ninguém tem coragem de falar isso. Mas tem condenações ainda que estão mantidas, principalmente dos diretores e gerentes da Petrobras. Mas a condenação é cadeia ou ele foi demitido? Não, é prisão, né? Tá preso mesmo. Prisão. Mas político tá preso também? Envolvidos? Hoje não, mas já esteve. E tem uma frase que você falou que é: o verdadeiro malandro é Jesus. O que você quer dizer com isso aí? Aí é o maior de todos. É o maior de todos, porque é a razão de absolutamente tudo. Entendeu? Não dá nem. A galera não tem, sabe assim, a galera não tem a mínima noção de quem ele é. Uhum. Entendeu? E como você disse agora, e quanto mais a gente conhece a respeito dele, mais maravilhado você fica, mais grato, sabe? Ele é a razão de todos nós estarmos encarnados aqui na Terra. Então, quando a gente fala, quando o assunto é malandragem, é o maior de todos. Uhum. Ele é o maior de todos em tudo, né? Ele é o verdadeiro nunca mexa. Uhum. Nunca mexa com que você não faz ideia com que você está lidando. É a força soberana mais sagrada do universo e a razão de tudo isso estar acontecendo na nossa vida. Quando que você começou a ter esse contato com Deus, com a Bíblia e tal? O negócio foi para outro patamar mesmo, 2019. Uhum. 2019. Foi quando eu comecei a leitura da Bíblia. Tá. Sempre tive contato, como eu falei para você, meu pai é um ser humano diferenciado e ele me educou para encontrar, mas respeitou o livre-arbítrio no nível máximo.
né? Então, assim, meu pai é um homem de muita fé. Muita fé, sabe? E eu fui fazendo as minhas escolhas, fui vivendo a vida do meu jeito. E quando eu encontrei a Mayra, então vamos lá, tem uns pontos na nossa vida. O basquete foi o primeiro amor, assim, aquela coisa que o basquete na minha vida é assim, porque onde tem amor tem Deus, né? Onde tem Deus tem tudo. Então, assim, o basquete foi meu primeiro amor. E aí depois eu tive muito amor, você vai entender, nas festas, sabe? Sempre foi aquele, o bad boy nato. Festa, mulherada, loucura, era comigo mesmo, sabe? Também uma devoção máxima, era um amor na parada absurdo. E durante esse processo, depois no final, eu encontrei a Mayra, que é a minha esposa. Um beijo para a primeira dama, você vai ficar muito feliz também de conhecê-la. Ela é maravilhosa. E quando vocês se casaram? A gente se casou tem 1 ano. Recente. Ano agora, fez mas 1 conheceu ano agora, ela ontem. Fez 1 ano ano mesmo? Da hora. Não, mas a gente já se conhecia há muito tempo. Tá. Né? A gente tem uma história muito ninja, até que a Mayra seria a última pessoa da face da terra que queria ficar junto, e eu, pra ela, a mesma coisa. Porque a gente se conhece, a gente era amigo. Né? Todo mundo conhecia os podres um do outro no máximo. Né? E assim, e aí quando a gente ficou junto, sabe, aí eu descobri, ali veio o amor verdadeiro. Verdadeiro, que eu nunca tinha sentido com alguém. Com ninguém. Com ninguém, certo? E aí veio com ela. Nesse processo, a gente estava lá, nesse processo, e a gente foi até um amigo da família que nos acompanha há muito tempo, um guia espiritual. Nós fomos nesse processo, a gente se conhecendo, ainda a gente estava num processo bem delicado, sabe? Mas para nós era delicado para todo mundo, mas para nós era a nossa vida normal. A loucura era parte da nossa vida normal. E ele veio e me ensinou a ler a Bíblia. Sabe, quando você vai... Então, assim, até isso é muito legal deixar claro para o pessoal lá. Existem pessoas que elas frequentam o centro espírita há 20, 30 anos, frequentam uma igreja há 20, 30 anos, e não tem uma mudança de atitude. Vai lá, recebe, lembrando de novo, sem julgamentos. Não estamos falando mal de ninguém. Estou só explicando algo para poder falar da nossa vida. E aí a pessoa vai lá e escuta tudo que um pastor tem para dizer, tudo que um padre tem para dizer, tudo que um pai de santo, o que for, aonde a pessoa for procurar, ela escuta e vai e volta sempre velhos hábitos, e faz sempre a mesma coisa. Aí vai lá no domingo, ou vai lá quando tem a sessão, e faz tudo, a limpeza, e volta a velhos hábitos. E assim é a vida da grande maioria dos brasileiros. Né? E quando nós fomos até ele, eu fui até ele, e ele me ensinou a ler a Bíblia. Ele falou: Douglas, eu vou te ensinar a ler a Bíblia. E na época eu era completamente, sabe, eu falei, cara, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, mas essa parada da Bíblia, os crentes loucos, essa parada aí, eu tô fora. Ele falou: muita calma, que eu vou te ensinar a ler a Bíblia. E ele me ensinou. Da maneira, foi assim que eu aprendi. E você tá vendo aqui o resultado. Da hora. Então, assim, eu sou a prova viva do que acontece com quem faz. Mas eu fiz. Isso ninguém me tira. Esse mérito é meu. Eu fiz o corre. Você fez da leitura dos livros, de tudo, das coisas. Então, e foi ali que começou o processo, que mudou absolutamente tudo. Né? E ele me ensinou a fazer a leitura, e ele disse... Você lembra? É assim, eu tô para todo mundo que está em casa, isso até é importantíssimo, isso aqui vale o episódio inteiro, tudo, né? E essa é a maneira como eu aprendi. Douglas Viegas, poderosíssimo ninja. Eu não estou falando nada de religião. Eu estou passando para quem está na busca do lado de lá a maneira como eu aprendi. E o que eu gosto de deixar claro, Edu, se mudou a vida de um bosta que nem eu,
muda de qualquer um, mas eu fiz o COI. E ele disse, você vai ler o Novo Testamento, só. O Novo Testamento, ele começa em Mateus, e você vai ler até Judas. Não é para ler o Apocalipse. De Mateus a Judas, é a história de Cristo. Só que é muito mais do que isso. Ele está lá. E ele disse, quando você chegar no final de Judas, começa tudo de novo. E essa leitura vai te acompanhar até você entrar no caixão. E eu fiz, e você está vendo o resultado. Então hoje, eu ensino com o maior prazer para quem quiser a maneira como eu fiz. E deixo claro novamente, se mudou a vida de um bosta que nem eu, muda de qualquer um. Ixi, tô fora, olha o tamanho desse negão, mano. Não quero brigar com ele, não. Pobre Fight. Round 1. Teologia da prosperidade. Muito dito por Malafaia, o Macedão e companhia. O que você acha da teologia da prosperidade? Não tem base bíblica. Agora escute uma coisa. Todo crente será próspero e nem todo crente será rico. Porque a teologia da prosperidade é o quê? É o cara que você não pode ficar doente, você tem que ter dinheiro, você tem que ter tudo. E o que Paulo disse? Paulo disse assim, ó, escreve uma carta aos irmãos de Filipe, disse assim, ó, recebi tudo, tenho abundância e estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos a oferta que vocês me deram. Não que eu esteja passando necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Esse é o segredo da prosperidade. Não quer dizer, o primo pobre, que o cara assim, eu sou pobre, porque também a Igreja Assembleia de Deus ensinou a teologia da pobreza, da miséria. Que também tá errado. Olha aqui, quero comprar casa. Que casa? Você vai ter uma casa no céu. Abra a Bíblia aí que eu vou te mostrar. Na casa do meu pai. Então, a casa é de Deus, não é minha. O máximo que tá escrito lá é que eu vou ter um cômodo. E outra, o céu não é conjunto habitacional não, doido. Você acha que o céu é Coab, uma casinha do lado da outra? Não tem casa nem pra ninguém no céu. Aí trabalhar, arrumar a criança na cara e comprar uma casa pra você. Não tem casa no céu. Aí você não podia ter casa. Então era o extremo, né? E a teologia da prosperidade, suposta prosperidade, é que você tem que ter tudo, cara. Tudo. Isso é o sinal da bênção de Deus. É o sinal da bênção de Deus. Então Pedro, que era um apóstolo, estava lascado, porque o cara não tinha dinheiro nem para dar esmola pro paralítico na porta do templo. João Batista, que andava com a roupa de jumento, comia mel, e comia gafanhoto e tomava mel. E se vestia com a pele de camelo. Tava ruim demais. Sim, então não tem base bíblica. Pastor popstar. Por exemplo, Dave Leonardo, essa galera. Mas pode ser um comentário até maior sobre essa tendência de transformar culto em espetáculo e pastor virar coach. O que você tem achado disso? Então, eu tenho achado o seguinte, é só você ver as mensagens. Cristo não é o centro da mensagem. Isso chama-se antropomorfismo. É o culto pro homem. É um culto para mim. É culto ao homem. Do mesmo jeito que tem culto ao corpo. O cara cultua o corpo dele, o cara lá cultua. Você vai cultuar o homem. Então é pecado lá na igreja ver o cara que é famoso? Não. Não é. E a Bíblia dá respaldo pra você ir. João capítulo 12 diz assim, ó, que os judeus iam a Betânia ver Lázaro, que havia ressuscitado, mas ouvir Jesus. O problema é que você vai ver o cara e não ouve Jesus. Porque não tem nada de Jesus. É um show que o cara faz lá. Então, assim, hoje, os pastores... E outra coisa, esses caras estão ganhando mais que jogador de futebol, irmão. Os caras estão virados numa estrela. E assim, o lugar de estrela é no céu. Então daqui a pouco tá na hora de vocês morrer. Boa, ó. Próxima. Teologia inclusiva. A Bíblia precisa ser reinterpretada à luz dos tempos que a gente vive hoje. Acho que é teologia inclusiva isso. Não sei se tem um pouco a ver com aquela fala do Ed René, talvez. Tem também, tem. Do Ed René e de um bando de gay aí que acha que a gente tem que o cara pode ser, não sei o quê. É o seguinte, Billy Graham disse que a Bíblia é mais moderna, é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Cara, a igreja aceita todo mundo? Aceita. A igreja que eu congrego é uma igreja inclusiva, aceita todo mundo. Você pode ir lá, você aceita. Agora, entre aceitar você lá e aceitar você na comunhão da igreja é outra coisa. Porque Jesus te aceita como você é.
mas não vai deixar você do jeito que você tá. Uhum. Ele vai te mudar. Ele aceitou Simão lá, o Pedro, que era Simão, com a ruinzeira dele, tudinho. Mas mudou a vida do cara. Uhum. Ele aceita todo mundo do jeito que você é, cara. Mas a Mas ele te palavra muda. tem que produzir lógico. mudança. Aqui, ai, Jesus te ama. Jesus te ama do jeito que você é. Se Jesus te amar do jeito que você é, não precisa morrer na cruz, irmão. Pode ser tonto aí. O cara ai, Jesus me aceita como eu sou. Então pra que ele perdeu o tempo de morrer na cruz, gente? Vim ficar pregado, ficar cuspindo no rosto dele. É um tonto se ele aceita ser assim, ué. Claro que não. Evangelho é mudança de vida. Se não mudou vida, irmão, não é evangelho. Boa. Próximo round. O que você pensa sobre o pastor Mirim? Miguelzinho? É. Miguelzinho é meu amigo, velho. É mesmo? É, agora ele é meu amigo. Queria me processar quando ele tava meio doente mental e queria me processar. Te processar? É. Eu quero processar você porque você falou, mandou me catar. É por isso? O que aconteceu aí? Que eu não tô Não, sabendo. porque ele tava com as palhaçadas lá do The Off the King. Power Aquelas revelações. of the... Aquelas revelações mentirosas dele. Uhum. Essas revelações é tudo mentira, irmão. Uhum. Aí veio. Porque assim, cara, é uma revelação legal. Essa revelação dá certo. Se eu olhei pra você agora, cara, você vai pros Estados Unidos. Você vai. Deus sabia que você vai. Tá. E? Você vai. Mas quando? Não, você vai. Pode passar 200. Não cumpriu. Mas Deus. Mas tá no tempo de Deus, né? Não irmão? morreu ainda? Não né? morreu ainda? E aí, eu acho assim, o Miguel tem tudo pra ser um cara top. O problema dele é o meio. Assim, se você grudar em galho, quebra. Você tem que grudar em tronco, né? Então ele tinha que procurar um pastor sério, que cuidasse dele. Por quê? O problema do Miguel é o problema, claro, sim, trazendo pro lado espiritual, né? É a adultização espiritual. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre isso. Você fez um? Fiz. Adultização espiritual. Pegamos meninos e tal, e queremos que esse cara seja adulto. Ele pegou a mensagem, eu vou até ligar pra ele depois, ele falou assim, você pode me acusar, falar mal do meu inglês, mas você não pode falar que eu tenho 4 mulheres. Mas você tem 14 anos, babaca. Como você tem 4 mulheres, tonto? Qual mulher que vai querer ficar com você? Um bocó. Não pode me acusar que eu tenho 4 mulheres. Mas, cara, tem 14 anos. Então, assim, não é um negócio sem lógica? Aí ele chega assim... E tal. Então, estão adultizando, estão matando o cara. Salomão fala sobre isso. A bênção dada aos gritos, logo de manhã, é recebida como maldição. Então, colocar o Miguel num lugar que ele não está preparado, cara, é matar ele. Mas então, você seria a favor de crianças ou adolescentes que pregam desde que ela respeite a identidade dela? Ó, eu preguei, cara, eu preguei desde 5 anos. Eu seria contraditório falar que eu sou contra. Preguei desde 5 anos. Mas eu tive infância, irmão. Eu soltei pipa, eu joguei bola, eu fiz carrinho de rolemã, eu vivi. Agora esse cara não. O cara parece ter... O Miguel, às vezes, ele tem a impressão que ele dorme de paletó e gravata e já acorda de paletó e gravata. Pronto, né? Ele dorme off the king, good night. Bom dia, good morning. Parece que o cara dorme profetizando. Não tem um chinelo, né, o menino? Não. Parece que a imagem que eu tenho dele é ele todo dia de paletó e gravata. Porque estão adultizando ele, cara. Se eu fosse pastor dele, não precisa usar paletó e gravata. A gente calça jeans, com sapatênis, uma jaqueta. Você é menino, cara. Não dá pra adultizar, mas estão adultizando. Não só ele, como tem um monte aí. Como adultizaram Marçal, colocaram carga demais sobre a Maria Marçal, eu não sei nem por onde que ela anda mais. E mais um monte de gente. É a esposa dele? Não, a Maria Marçal é uma cantora. Maria Marçal? É uma cantora, menina top, canta muito. Então assim, começa a dar muita carga. Por quê? Porque como no futebol... Eu entendi que você falou Pablo Marçal, eu achei que era a esposa dele, essa Maria Marçal. Não, Maria Marçal. Como no futebol, esses adolescentes que começam a ganhar dinheiro, eles começam a pagar a conta de casa, cara. Eles começam a bancar o pai, começam a bancar a mãe, começam a ganhar o dinheiro aquilo, tá ali, o cara ganha 5 pau, você liga pro Miguel, parece que a agenda dele é 8 mil. Pô, eu não dou 8 mil pra ouvir não, aí. E aí os pais vão ter uma tendência de querer cada vez mais. Cada vez mais, aí você tá alimentando Ô, Duda, círculo chama vicioso. o Miguel aqui, ó, porque se ele cobra 8 mil, a gente faz um pix pra nós, ele faz pra gente. Não vou pagar 8 mil pra trazer. Não, ele paga pra gente. Aí até daria. Off the king. O que você acha? Última pergunta do Pobre Fight. O que você acha do movimento Legendários? Movimento Legendários é um bando de homem frustrado, precisar subir no meio do monte, ficar no meio de um monte de macho, 3 dias, para dizer, ó, ele negócio na cara, irmão. Se você não é casado, não conseguiu ser macho até hoje, esquece. O Duda foi convidado, mano. Você foi, Duda? Eu fui, mas não fui, não. Não, eu fui convidado, mas não quis ir. Eu tiro o limpa foi, depois que desceu de lá, traiu a mulher.
Isso é Ô, apostasia. pastor, Tá. já que você falou do anticristo, você pode me dizer quem é o anticristo? É boa pergunta. ele tá querendo Se você tem complicar, alguma né? noção de onde Tá vem. afiado hoje, Tá não, afiado. pobre filha? Então, veja bem, é boa pergunta, boa pergunta. Eu tenho um podcast sobre isso que está sendo muito bem visto. Quem é o anticristo? Tá. O anticristo não é um sistema. O anticristo não é uma nação. O anticristo não é uma ideologia. Uhum. O anticristo não é uma tecnologia. O anticristo é uma pessoa. Tá. Ele é um líder. E o texto vai nos informar em Apocalipse capítulo 13, verso 1, que, olha aqui que coisa interessante, ele vai brotar, está escrito, vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Então, por que ele surge do mar? Não é que ele vai brotar do mar Atlântico, do Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Mediterrâneo, não. Uhum. A ideia de mar significa outra coisa. A ideia de mar representa outra coisa. Então, o que representa a questão do mar? Representa a convulsão das nações. Como assim? O mar é um símbolo, tá? Uhum. É um símbolo. Apocalipse 17, 15 interpreta. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Uhum. Então, quando diz que a besta surge do mar, a besta, o anticristo, vai surgir dessa convulsão das nações. Tá. Aliás, o historiador Gibbon diz que o mundo já está preparado para aceitar qualquer novo líder que proponha ao mundo estabilidade e paz. Sim. Nós estamos vivendo uma época de tensão mundial. As nações estão em guerra e não há nenhum líder hoje que ofereça uma saída para esse impasse que nós estamos vivendo. O anticristo vai ser levantado, recebendo toda a autoridade de Satanás, dessa convulsão das nações, e vai receber o quê? Conforme o capítulo 13, ele vai ter 10 chifres, e chifre é símbolo de poder. 10 é o número completo. 7 cabeças, ou seja, comando geral, 7 é o número da perfeição. Não de blasfêmias, porque ele vai se opor a Deus e a Cristo. E ele vai receber todo o poder e toda a autoridade de Satanás. Então vai ser um líder que vai ter um poder mundial, que vai costurar uma unidade mundial, mas que na hora certa ele vai se opor a Deus e aos cristãos. Uhum. E começa então um período de perseguição que a Bíblia chama de 4 maneiras: a grande tribulação, a apostasia, o pouco tempo de Satanás e a manifestação do filho da iniquidade, do homem da iniquidade, que é o anticristo. E na sua opinião, os cristãos já vão ter sido arrebatados? Essa é uma boa pergunta. Eu creio que não. Eu acho que é um dos temas. Essa é a grande diferença entre as correntes que eu disse agora há pouco. O senhor já viu? Pós-milenismo, pré-milenismo e O dispensacionalismo. senhor já viu tem um podcast muito legal do John Piper, que ele se junta com 3 caras, cada um com uma opinião. Mano, é muito bom. Deve ter umas 2 horas assim. Mas é incrível. Esse é um assunto empolgante mesmo. Mas as 4 correntes, né? Uhum. Eu professo o amilenismo. Penso que, embora respeitando as outras correntes, eu tenho muitos irmãos queridos, pastores amigos que estão espalhados nessas 4 correntes. Uhum. Entendo, entretanto, que tanto a, quanto o pós, quanto o pré-milenismo histórico são todos pós-tribulacionistas. Tá. Só o amilenismo, só o pré-milenismo dispensacionalista é pré-tribulacionista. Tá. Então, nós cremos o seguinte: não tem a segunda vinda não é dupla, ela não é em 2 turnos, não tem um arrebatamento secreto para depois ter a grande tribulação aqui e depois ter a segunda vinda visível. A segunda vinda é única e ela é pessoal, ela é visível, ela é audível, ela é repentina, ela é inesperada, ela é inescapável, ela é gloriosa e vitoriosa. Uhum. É única. Jesus vem. Jesus veio, estabelece-se o juízo final, fecha as cortinas da história, céu e inferno. Tá. É simples assim. Sobre esse negócio de Mamon, né?
é mamão papaya? O que é isso aí, né? Que a Bíblia fala, cuidado com mamon, você não pode ter 2 senhores. Quais são os perigos? Porque, às vezes, parece que a igreja pega, a Bíblia pega pesado com a riqueza, né? Por que a gente tem essa impressão, né? Ah, é difícil um rico entrar no reino do céu e tal, ao mesmo tempo que a Bíblia não fala nada contra a gente enriquecer, né? Quais são os problemas que fazem Jesus ficar tão... Opa, cuidado com esse negócio. Então, Mamon, né, que é uma referência a uma divindade que está ligada, né, ao dinheiro, que é conhecida nesse contexto, e algumas versões até vão direto ao ponto, né? Traduz Mamon diretamente por dinheiro mesmo. Eu já vi. Porque é que o que aconteceu no contexto dentro da tradição religiosa dos dias de Jesus, a coisa foi naquela direção que eu mencionei, que se alguém está bem sucedido financeiramente, a ideia é que essa pessoa está sendo agradável e é aceita por Deus. Essa é a discussão do livro de Jó, porque quando você lê o livro de Jó, né, sem entender bem o que está acontecendo, havia um homem na terra de Uz, o seu nome era Jó, um homem piedoso e temente a Deus, que não se desviava dos seus caminhos, né? Ele era o homem mais rico do Oriente. O que quer dizer mais rico? Mais justo. A equação era direta. E num certo sentido, dava para entender, olha, a pessoa tem as orientações divinas, ele segue, então ele vai ser bem sucedido. Só que essa equação, ela não enxerga a vida na sua totalidade. Ela enxerga a vida num princípio geral, né? Eu nunca vi o justo a mendigar o pão. Mas espera aí, num ambiente de guerra, você vai ver. Porque aquilo não está falando como uma promessa, aquilo é uma máxima. É uma declaração que você vai ver como realidade nas condições normais de temperatura e pressão, e não para todos os cenários possíveis. Aí o que acontece? Aí, nesse momento, o pessoal faz essa compreensão. Por isso que você vai ter, por exemplo, o rico e o Lázaro. Qual é o problema, por exemplo, do rico? O rico, a coisa mais assustadora é que ele não tem nome. Ele tem a sua identidade construída na riqueza. Verdade. Por isso a coisa mais importante na tradição hebraica é o nome da pessoa, que o nome revela, é a sua própria essência. Quando ele chega do lado de lá, ele não tem nome, o Lázaro tem. Caramba, é verdade, hein? Então essa é a questão fundamental que está por trás do cenário. Então o que acontece? Quando Jesus está falando no Sermão do Monte, ele está confrontando 2 mundos. O mundo dos religiosos, à sua volta, principalmente dos fariseus, e o mundo pagão. Quando vocês forem orar, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os gentios, os pagãos. E tanto que Jesus ora diferente, que os discípulos falam assim, então nos ensine a orar, porque não é de um jeito nem do outro. Então, como Jesus está falando nesse contexto, ele vai dizer, ele vai confrontar essa ideia de que a pessoa que necessariamente é bem-sucedida financeiramente, que ela está agradando a Deus, até porque, nesse momento, muitos religiosos e muitas pessoas estão bem de vida nessa época de maneira corrupta. Por exemplo, os publicanos, que ganham dinheiro e fazem extorsão, como era o caso do próprio Zaqueu, e o pessoal do templo, e mesmo os fariseus, estão tudo ligado com os próprios romanos. Qual é o problema no templo? O templo não é que é errado vender uma coisa no templo porque é um espaço sagrado. É porque o negócio que custava 5, no templo estava custando 50. Porque o cara tinha que vir lá da Galileia, em vez dele trazer uma ovelhinha para trazer no sacrifício, ele deixava para comprar lá em Jerusalém. Aí, meu amigo, socorro, né? E a coisa perdeu o caminho. Então, nesse sentido, é que existe o que a gente chama da crítica da riqueza, não da riqueza em si, mas a riqueza que se tornou símbolo de justiça e aprovação de Deus sem consideração do que ela realmente significava na vida da pessoa. Que é o que estava acontecendo na época. E exatamente. Nesse sentido, agora, quem era discípulo de Jesus e fez tudo na hora H, no final de Jesus? José de Arimateia. E quem era José de Arimateia? Era um indivíduo rico. Entendeu? Então, você vai ver, logo no começo, o primeiro livro, cronologicamente, do Novo Testamento é o livro de Tiago, e já está falando da relação que havia entre os ricos e os mais necessitados da comunidade, né?
Então, nesse sentido, o reencaminhamento é que as pessoas bem-aventuradas, bem-sucedidas financeiramente, elas devem entender qual é o seu papel, qual é a sua função. Todas as nossas ambições são legítimas desde que elas estejam sujeitas à ambição maior, que é o reino de Deus. Como que você foi parar na internet? Eu sou um jovem não tão jovem que moro no extremo leste. Quantos anos você tem? Eu tenho 31 anos. Tá. Eu moro no extremo leste da cidade de Tiradentes, passa Itaquera, Guaianazes ali, você vai indo lá pro final, é o extremo mesmo, é o maior conjunto habitacional da América Latina. Não tem, a população é muito grande, só que nós moramos e trabalhamos pro lado do centro, normalmente. Tá. Tem estação de trem, Tiradentes? Não tem. A mais próxima da gente ali é Guaianazes. Caramba, aí tem que pegar um busão. Aí tem que pegar um ônibus pra ir até lá, que é um ônibus, imagina aquele ônibus lotado 24 horas. Então, pra sair da Tiradentes já é um sofrimento. Então, sou caçula de 8 irmãos, morando ali. Caramba, 8? 8 irmãos. Fui o único que nasci no hospital, o resto foi tudo parteira. É mesmo? Eu fui o único que... Falei, agora eu vou ser o último, Vou brilhar. Vou brilhar. Falei, agora é minha hora de brilhar. E foi vindo morava num lugar, aí meu pai faleceu, né? Teve meu pai morreu ali atropelado por um ônibus e um caminhão. Sério, foi muito triste. Putz, e aí... Faz muito tempo. Eu tinha 2 anos na época. Aí minha mãe arrumou um padrasto e um outro irmão meu não gostou muito disso, começou a arrumar briga com esse meu padrasto e entrou nas drogas. E aí tivemos que sair de lá. E aí eu com 8 anos, a gente vai pra favela. Era o quê? Era um CDHU lá na Tiradentes? Não, onde eu morava? Não, era um barraco. Um barraco de favela madeira. Mesmo. Favela. Porque tem gente que chama comunidade, favela. Não, a gente que é assim, normalmente quem chama de comunidade não mora. É meio que uma coisa pra... Nós falamos lá que é pra... Quando alguém chega na favela falando comunidade, a gente já sabe que não é de lá. É alguém que veio de longe para não ficar com medo, alguma coisa. Mas nós que moramos na favela, é muito difícil algum de nós ali da favela falar comunidade. É favela. A gente fala favela. E aí nós fomos morar nesse barraco. Então foi eu, minhas outras irmãs, todo mundo se dispersou. Cada irmão foi pra um lugar. Só ficou eu porque eu era o caçula e mais Quando você tinha 8 anos? Quando eu tinha 8 anos. Aí fomos morar nesse barraco. E aí começa eu ter que catar papelão, pedir comida nas portas. O barraco era onde? Vocês estavam na Tiradentes e você mudou pra outro? Eu tava no Inácio Monteiro, é tudo próximo. É tudo bairro, assim, um pertinho do outro. Nós estávamos morando num lugar, conforme essa confusão com o meu padrasto, do meu irmão entrar nas drogas, nós tivemos que fugir dele, foi tipo uma fuga, nós fomos morar na favela. E aí começa um sofrimento muito gigantesco, assim, numa altura muito grande de sofrimento, que era eu acordar 4 horas da manhã para ir catar papelão nas lixeiras, comer uma pizza do lixo, alguma coisa que tinha no lixo ali, porque eu não tinha, então eu comia as comidas do lixo, e em contrapartida catava papelão eu e meu irmão, um outro irmão meu, que somos 3 homens. Um ficou lá usando as drogas, ficou nessa casa sozinho, foi eu e mais um outro. E nós fomos catar papelão, e aí eu chegava de catar papelão, acordava 4 horas da manhã pra catar papelão, ia catar papelão, voltava, ia pra escola, tava estudando numa escola chamada Saturnino na época, 11 horas da manhã eu voltava pra casa, assistia Super Choque, Liga da Justiça, tomando café sentado, assim, e aí eu ia pedir comida nas portas, que a gente chamava de ribeira, ou cada favela chama de um jeito, porque muita gente na favela pede comida. Então tem uns que falam favosar, tem uns que falam ribeira, tem uns que falam... Cada pessoa, cada favela. O pedir dinheiro, vocês chamam de ribeira? Pedir comida chama ribeira. Porque naquela época não tinha de pedir dinheiro, ninguém dava dinheiro pra ninguém. Pedia comida. Mas aí nos bairros dos arredores. Ia nos arredores, porque como eu estava num núcleo muito forte da favela, morando num barraco, chovia, alagava, eu consegui... Eu saí, qualquer um ali tinha mais grana que eu, no caso, que a minha família. E aí nós fomos pedir comida nas portas, e aí fazia isso. Depois da escola, pedir comida nas portas. E fiz isso durante anos e anos e anos e anos, muitos anos. Até eu começar a trabalhar na feira. Comecei a trabalhar na feira. Primeiro eu pegava as frutas embaixo da barraca. O cara falou, você quer trabalhar aqui? Eu falei, quero. Ele falou, então chega 3 horas da manhã, que eu vou te dar R$5. Falei, opa, R$5 e um pouco de fruta. Falei, agora eu não fiquei rico. R$5 numa caixa de fruta, eu tô o cara mais rico do mundo. Me dava aqueles R$5 ali, aí depois foi aumentando para R$10, depois de 1 ano mais ou menos, eu fiquei trabalhando na feira, continuava pedindo comida nas portas. Veio a prefeitura e derrubou o barraco. Aquele barraco que a gente tinha, que alagava, que foi um sofrimento surreal.
a prefeitura veio e derrubou. Derrubou, simplesmente chegou e derrubou. Então eu olhei aquilo ali e falei, tá, então se construir aqui vão derrubar. Já saí com aquele pensamento. Voltei para outra casa onde meu irmão tava lá, o usuário de droga tava lá. Tá. E aí começa outro sofrimento. Então era sofrimento acima de sofrimento. Quando a gente voltou para lá, como vai tirar ele? Ele já estava dominado pelas drogas, já estava andando na rua descalço, a droga já tinha dominado o cérebro dele. Tem um vídeo no meu canal que eu mostro ele. Tem um vídeo no meu canal eu mostrando ele na rua hoje. Como ele tá na rua, assim, ele não reconhece mais. Não reconhece a gente, anda com roupa, come um pombo na rua morto, ele vai comer. Nossa. É muito triste. Mas já tentamos internar, tentamos fazer várias coisas, mas quando a pessoa não quer ser ajudada, eu falo até na questão financeira, se a pessoa não quer ser... Primeiro lugar que você muda o financeiro é o pensamento. E eu tiro isso. E aí meu outro irmão que morava comigo foi pro lado do crime, porque ele falou, o crime é mais fácil. E eu, como eu sempre convivi com pessoas mais velhas, trabalha, junta um dinheiro, faz alguma coisa. E eu sempre ficava nesse pensamento, sempre nisso. E aí quando nós fomos lá voltar para essa casa no Inácio Monteiro, onde meu irmão tava lá, porque nosso barraco foi desmontado, a gente tinha que voltar para algum lugar. Meu padrasto alcoólatra vendeu essa casa, pegou uma outra casinha lá na Tiradentes, perto do barraco onde a gente morava, e aí nós fomos morar lá. E eu continuei pedindo comida nas portas, o mesmo sofrimento. E eu falei, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Fiz 18 anos. Falei, 18 anos, agora é a hora. Vou arrumar um emprego registrado e agora eu vou ficar rico. Agora, com 18 anos, falei, agora eu vou ficar rico, que agora eu já não vou precisar mais pedir, agora tá mais fácil. Porque começou uma lei, antes disso tinha uma lei que você poderia trabalhar quando era novo. Depois mudou a lei, você não poderia mais trabalhar quando você era novo. Tá. Você poderia fazer tudo, roubar, traficar, você pode fazer tudo. Menos trabalhar. Mas trabalhar, isso era proibido. Então, só depois dos 18 poderia registrar carteira. Ou ser jovem aprendiz. Tá. E eu já estava para fazer os 18, falei, vou trabalhar registrado. Arrumei emprego no Hortifruti, numa empresa lá, e fiquei trabalhando lá, fiquei 3 anos nessa empresa de Hortifruti. E juntando dinheiro, olhando, aí falei, vou olhar aqui, vou juntar um dinheiro. Aí comecei, falei pra minha mãe, falei, posso bater laje na sua casa aí e construir um puxadinho pra mim? Faz aí. Falei, agora é a hora, vou ter minha casa. Bati a laje lá, fui construindo devagar. Você mesmo? Foi, tinha um pedreiro ia lá, tipo assim. Dava uma ajuda? O que eu fazia? Eu ficava olhando, eu falei, eu quero construir uma casa, mas não tem como construir. Eu demorei 10 anos pra construir. Então entra o ponto, o que eu falei? Eu vou me organizar. Eu pagava o pedreiro, falei, eu preciso que você vai lá e só ele tinha... Eu falei, só risca. Onde vai fazer os tijolos, como vai fazer, o resto eu sentava no YouTube e ficava. Então eu falei, é isso. Como fazer massa? Tá, você vai colocar tanto de cimento, meio saco de cimento, você anotava aquilo, eu vou fazer meio saco de cimento, vou colocar tanto de areia, tá, vou fazer a massa, vou abrir a massa, primeiro você joga a areia, você abre, depois você joga o saco de cimento no meio, joga um tanto de água para não ficar nem muito duro, nem muito mole, porque senão, falei, então é isso que eu vou fazer. Fui fazendo aos pouquinhos, fui fazendo, e aí agora eu vou ter que quebrar para fazer o canduíte, chamava o cara da eletricista. Falei, quanto você paga para ir lá, né? Aí, não, para quê? Para eu colocar o fio? Não. Só para você riscar a parede. Como assim? Só quero que você risca, porque eu mesmo vou quebrar, eu vou colocar o canduíte, eu vou medir, eu vou pegar o arame, porque o canduíte tem cada pessoa fala de um jeito. Eu vou colocar no arame, eu vou amarrar, eu vou deixar lá e depois eu vou rebocar. Então, qualquer coisa falar sobre casa, você mesmo, falei, só quero que você fale, quanto você quer? Tá, então eu ficava lá quebrando. E você ia comprando as coisas com a grana que você ganhava no Hortifruti? Tudo que eu ganhava no Hortifruti eu ia lá. Falei, vou juntando e vou fazendo aqui. E fui juntando. Então, pegava o dinheiro, eu vou gastar o dinheiro com besteira. Não vou. Era R$10, eu sabia que eu poderia comprar uma tomada. Era 30, R$25, R$22 o saco de cimento. R$23 e tinha que usar um pouco rápido, porque se você deixar o saco de cimento no chão, ele empedra. Então, o saco de areia. Então, eu comprava areia, eu colocava nos sacos e juntando. Colocava lá a areia, falava, deixa eu 3, 4 sacos de areia, né? Você compra a metragem e vai colocando. Tijolo, comprar um milheiro, porque vende o milheiro ou 500, né? Pra quem trabalha com obra aí vai entender essas doideiras minhas aqui. Não dá pra ver 20 só. Né? Você vai falar, vou comprar o 500 ou o milheiro. Então eu fui nessa construção pra construir uma casa, porque eu falei, eu preciso ter um lugar pra eu ficar tranquilo, sair do barulho, eu preciso criar meu próprio ambiente no meio do caos. Eu preciso de paz no meio do caos. Porque eu já estava entendendo que o ambiente ajuda muito a gente a prosperar, a gente a ganhar uma grana, a gente juntar uma grana. Então, eu comecei essa construção. E aí, ao longo de 10 anos, eu fui construindo, fui fazendo, e comprava uma coisa e chamava outra pessoa e fazia outra coisa.
E eu queria, do meu jeito, eu queria pôr muita lâmpada, tanto que na minha casa tem um monte de lâmpada. Eu fiz um vídeo mostrando, tem muita lâmpada, porque o meu barraco era muito escuro. Quando a pessoa vem de traumas de infância, ela quer mudar aquilo ali. Ou tem a casa pequena, eu quero grande. Por que seu banheiro é tão grande, às vezes? A pessoa que ganha dinheiro. Pô, porque o cara não tinha um banheiro ali. Então hoje eu olho dessa forma, eu falo, isso aí, tudo tem um porquê. E eu falei, é isso. Então consegui construir meu puxadinho aos poucos, foi 10 anos, mas é tudo assim, vai juntando, vai fazendo. Ah, eu juntei. Se você não comprar, eu não tenho minha casa, Rick, o que eu faço? Compra um canduíte e olha para aquele coloca aquele canduíte, você vai olhar, você vai falar, é a minha casa. Vai virar vai virando, porque se você não der o primeiro passo, eu creio que nada acontece. Pelo menos comigo foi assim. O primeiro passo é sempre o mais importante de tudo. Ah, eu não tenho carro. Então vai lá, você compra um cheirinho e guarda do carro. Falei isso aqui. Que todo dia você vai sentir aquele cheirinho, esse aqui vai estar no meu carro. Você fecha o olho, quando você for dormir, aquele negocinho que você vai colocar o cheirinho e fala, olha, aqui eu vou estar dentro do meu carro aqui, ó. E isso te influencia a ter coisas assim. Boa noite, Sharks. Tudo bem? Eu sou o Pobrezito, fiel escudeiro do meu amado Duda aqui no Pobre Show. Depois de passar mais de 120 convidados nesse programa, aprendi a empreender. Estou aqui abrindo juntamente com o Dr. Braga a Operação Xepa, receitas que curam o seu bolso. Se apresenta, Dr. Braga. Boa noite, Sharks. Boa noite, Duda. Boa noite. Tudo bem, Duda? Hoje eu tô mais sério, tá? Licença. Obrigado. Não, é inteiro. Entendo. Deixa eu pegar mais aqui. Uau. Com licença. Se apresenta. Pessoal, Dr. Braga é uma empresa que, juntamente com o Pobrezito, um grande empresário daqui do bairro da Lapa de São Paulo, tá? A gente criou lanches com linguiça de Bragança Paulista. Então, hoje a gente preparou 3 sabores de lanche para vocês, tá? Eu tenho linguiça tradicional de Bragança com cheddar e bacon, o de cá. Eu tenho linguiça de Bragança com catupiry e também um com rúcula, mel e mostarda, tá? E também tem uma degustação de uma linguiça mais tradicional com molhinho de abacaxi com pimenta, tá? Hoje, o Pobrezito está pedindo 1 milhão em 10% da empresa, tá? Que ele falou que ficou um tempo sem receber no Pobre Show. E eu queria saber se vocês, tubarões, estão dispostos a encher linguiça com o Dr. Braga e Pobrezito em Bragança Paulista. Gostei do pitch, viu? Gostei do pitch, viu? Achei que tá meio super valorizado esse valuation aí, viu? Vou valorizar um pouquinho a mais, Duda. Ó, mas vale o preço, hein? Vale o preço? Tá Vale o bom, preço. Mas você gosta de uma linguiça, hein? Caramba, esse povo de Bragança, hein? O Pobrezito começou a investir, né, em linguiça, ele pegou gosto por linguiça em Bragança, ele tá investindo e montou essa empresa com a gente. Caramba, Do que é isso aqui, doutor? Agora Então? sem brincadeira, agora mesmo, né? Os sabores eu falei corretamente, não tava brincando, não. E eu coloquei do lado aqui, Duda, né? E aqui a gente já ensinou a maionese de alho com ervas, tá? Agora tem novidade aqui. Essa aqui é uma maionese defumada, tá? Essa defumada de bacon é legal. E também um molho de mostarda e mel, né? E fora os lanches aí que a gente deu algumas sugestões pro pessoal montar uma hamburgueria diferente, né? E quanto que custa cada lanche pra produzir e quanto você vende? Isso aí o Pobrezito fez as contas. O Pobrezito fez as contas, mas ainda não me entregou o CMV. Eu já tava incentivando a galera aqui a fazer o lanche. O que é isso? Na quarta-feira, meio-dia, ele vai passar o CMV corretamente, tá? De cada lanche, quanto pode vender. Não sei nem que é CMV. Mas espero que vocês gostem, tá? Nossa, uma delícia. Boa. Muito bom. É diferente, né? Realmente a gente fala bastante da linguiça de Bragança por ser diferente, né, Duda? Então, na quarta-feira... Esse aqui é o de linguiça, né? Os 3 são linguiça, mas Tudo linguiça. dando o acompanhamento. Boa. Quarta-feira Quarta-feira... fazer tudo. Sim. Até maionese, Você tudo. vai na água, né, Carol? Na água, obrigado. Tá. Valeu, Duda. Foi um prazer. Junto. Obrigado, Charles. Com Obrigado, licença. Valeu. E agora a gente vai... Não, calma aí. Mas é bom A gente vai mesmo, fazer né? esses lanches agora pra mim, então. Tem um pessoal esperando ali fora, eu vou colocar a gente tudo vai vender. pra... Vai vender na 12. Vamos ver Com o que licença. você gera de lucro aí. Vocês preferem, no Shark, investir... Em comida? Não, essa é outra pergunta também, segmento. Mas é melhor vocês investirem
de modo geral, claro que vai variar. Numa pessoa que está meio despreparada com uma empresa pequena, mais promissora, ou numa empresa que já está bem estruturada, já tem um valor legal, um percentual menor? Disparadamente, pagar o preço justo de um valuation para uma empresa que já está testada, validada, e que bastará a gente colocar mais motor nela para ela poder dobrar, triplicar, quadruplicar de tamanho. A pagar barato por uma empresa que ainda não está testada, tracionada. Essa tem sido minha preferência. Porque a minha dúvida é assim, por exemplo, uma empresa grande, ela pode dobrar, vai. Usando em termos gerais aqui, né? Claro que tem exceções, mas tipo assim, você prefere investir 1 milhão numa empresa que pode dobrar e o teu 1 milhão virar 2, mais do que você investir 200 mil numa empresa que pode... Aí que é difícil, né? Mas mais do que decuplicar, mais do que 20 vezes. Ela pode simplesmente colocar 200 mil, como eu coloquei numa da pizza, é a... Bordelenha. 250 mil de investimentos. Por e quanto? Ela poderia... 250 mil por 40%, 50%. Tá. E ela poderia virar uma rede com 1.000 pizzarias pelo Brasil, que vai valer então, mas 1 bilhão. Não te interessa mais? Não te faz brilhar mais os olhos? Mas tanto que eu coloquei esse investimento. Estou te contando um fato real. Daí a você ter uma estrutura, ter um sócio, ter um negócio que vai, de fato, virar um negócio gigante como esse, de 1 bilhão, é outra história. Aí eu acho que entra, assim, tem 2 pontos, né? Eu acho que, assim, depende do perfil de investidor. Eu acho que essa é a graça do programa. O que tá buscando, o que o Semenzat tá buscando é diferente do que eu tô buscando. E às vezes eu penso assim, eu falo, cara, mas a empresa já tá muito grande. Primeiro, o que cresceu até aqui não significa que vai continuar crescendo. Porque às vezes ela vai com histórico e ela fala, mas eu cresci, sei lá, 10 vezes nos últimos anos. Mas isso não significa que você vai continuar. Porque nesses anos as pessoas começaram a concorrer com você e etc. Então, ou seja, tem mercado você também tem concorrência no mercado. Eu acho que tem esse ponto. E segundo, eu acho que assim... Ao meu ver, né? No meu tipo de investimento mesmo. É muito do prazer que eu tenho em participar do negócio. Porque assim, eu particularmente acho que tem um dinheiro mais simples de ser colocado no investimento tradicional como mercado, etc. Que me dá menos trabalho e que vai me dar aquele retorno. Então, quando eu entro no negócio, ou eu tô comprando a ideia, ou o empreendedor, é mais do que o resultado na ponta. Então, às vezes, você pega um negócio e fala assim, puta, eu vou conectar essa pessoa com 3 pessoas aqui, eu já consigo fazer ela a escalar muito. Aí vale muito a pena, porque você já sabe que 1 vai virar 10, por exemplo. Mas qualquer uma teria esse raciocínio. Mas às vezes o potencial não. que vocês têm e o network que vocês têm. Tudo bem, mas às vezes o negócio já tá tão consolidado que você vai colocar grana e o valor já tá distorcido. Carol... Eu não gosto de pagar caro. Eu venho numa educação como mercado financeiro que eu não tô procurando ela já muito madura. Eu tô justamente, porque senão eu tô entrando num fundo, eu tô entrando em outros tipos de investimento que eu faço. Lá, eu gosto de tomar, assim, né? Fiquei até famosinha de ser louca. Porque assim, tipo, puta, eu gosto de tomar um risco. Eu gosto de pegar um negócio e falar, puta, se eu pivotar ele inteiro, ou se eu conectar com 3, 4 pessoas ali, eu posso fazer aquilo escalar mais? Então, assim, eu acho que o Shark, ele não entra só pelo resultado. Ele entra pela diversão de estar no negócio também. Tipo, o prazer que você tem em ser sócio daquele negócio. E daí é perfil diferente. Às vezes você fala, pô... É a estratégia de cada um. Sei lá, você olha pra cara e você fala, cara, às vezes eu olho pra cara do Sérgio e eu acho que ele não vai entrar e ele entra no negócio. É a mesma coisa que você, mas idem, assim, tipo, é difícil até de ler os próprios Sharks. Deixa eu fazer umas reflexões que eu anotei aqui. Primeiro, educação foi fundamental e foi o que aquele senhor investiu na vida de vocês. Então, isso é uma coisa, né, que mesmo que você é mais pobre, investe na educação dos seus filhos. Claro, na sua também, né? E se você não pode mandar teu filho para uma escola top, ensina ele o que você puder. Né? Vocês já falaram, Duda, como é que eu vou ensinar educação financeira para o meu filho? Sendo uma pessoa que tem educação financeira, né? E várias coisas aqui que ele falou tem a ver com isso. Ó, primeiro, pediu lá o Nike lá pro teu vô. Ele te ensinou a gerar dinheiro
Exato. Vai gerar dinheiro. Só quer pedir, não, eu tenho um agiota, tem um tio rico, que tem um cartão, tem um parceiro. Vai gerar dinheiro trabalhando, né? Generosidade, né, que é um princípio muito importante que ficou, e isso eu vou falar, Thales, isso é a coisa que eu mais admiro. Esses dias eu falei, lá no Pobre Show, cara, não admire uma pessoa pelo tanto de... talvez você nem vai concordar, mas tudo bem. Não admire uma pessoa pelo tanto de dinheiro que ela tem, mas pelo tanto de dinheiro que ela doa. Entende? Eu concordo plenamente. É, porque tem gente que fica nesse negócio de só coisas extravagantes e tal, mas fala, mas quanto doa essa pessoa? Mas, é bilionária, tá? A vida de quem tá sendo mudado por causa dela, mas né? vamos lá, eu não tenho problema nenhum, e o cara gostar de extravagância, eu gosto de coisa boa também. E também não tenho problema nenhum do quanto o cara doa. Você acha que o meu ponto é o seguinte, a pessoa tem que fazer o que quiser com o dinheiro dela. Eu sou católico, então eu acredito na doutrina católica. A doutrina católica fala da virtude da caridade. A virtude da caridade é uma das virtudes teologais, né? Fé, caridade. Então é o seguinte, eu acredito que Deus espera de mim que eu pratique... Acredito não, ele espera, tá escrito, né? Que eu pratique a caridade. Então não é porque eu... talvez eu possa... Não, meu irmão, se você quer salvar a sua alma, você deveria praticar a caridade. Já parte daí. Quando você pratica a caridade, faz mais bem pra você do que pra pessoa que tá recebendo. Não é verdade? É verdade. Você não se sente bem contigo Melhor mesmo? dar do que receber, né? Mas é melhor mesmo. Sim. Agora o meu ponto é o seguinte, você precisa primeiro resolver o teu barulho antes de resolver dos outros. Isso aí é um negócio que a minha avó ensinou, falou, não, dá pra eu resolver. Eu acho que, meu irmão, resolve o teu barulho, cria a tua parada, cuida da tua família, que o maior ato de caridade que você pode fazer pro seu país é não depender do Estado. Resolve o teu barulho. Aprende a fazer dinheiro, resolve o teu barulho. Segundo, na hora que você resolver o teu barulho, separa parte disso pra fazer a tua parte no Estado. Porque se a gente for contar com o Estado, a gente sabe que não vai acontecer. Você vê o Brasil. O Brasil, ele capturou de impostos até agora 3 trilhões, com T, 3 trilhões de reais. Você sabe escrever 3 trilhões? É imensurável, não dá nem pra imaginar. Sabe escrever 3 trilhões? Número? Sabe expressar esse número? É muito zero, né? Só se o ChatGPT fazer pra mim. Eu não sei. Essa é a quantidade de dinheiro. Daria pra você acabar com a pobreza do Brasil umas 80 vezes. Então o problema da pobreza não é dinheiro, isso é mentira. Dinheiro pra acabar com a pobreza o Estado já tem. O problema da pobreza é a alocação do dinheiro. Porque o agente estatal, ele não necessariamente está ali para fazer o bem. Tem gente que tá. Eu acredito que a maioria não está. Porque se estivesse, o Brasil não estava no estado que está. E hoje, você tem 82% do tudo de dinheiro que gira no Brasil, do dinheiro do Brasil, que é dívida. 82% do PIB é dívida. Se a gente continuar crescendo, destruindo o fiscal, igual o governo Lula tá fazendo, sabe o que vai acontecer daqui a pouco? O que aconteceu com a Argentina. Imagina que assim, o orçamento da tua casa. Imagina se a cada 10 reais que entrasse na sua casa, R$8,20 fosse para pagar a dívida. Aí você vai falar assim, cara, eu ganho R$1.000, eu gasto 820 para pagar a dívida. Pô, tá me sobrando muito pouco, tá me sobrando 180 ali só para viver. Não vai dar, eu vou ter que pegar mais dinheiro emprestado, e aí daqui a pouco de 820 passa para R$900. Aí eu vou pegar mais dinheiro emprestado, daqui a pouco meu dinheiro, eu já fui para agiota. Aí daqui a pouco eu não consigo mais pagar o agiota. Aí o agiota vai, e aí, o que você vai fazer? Aí o que acontece geralmente os países, eles vão pra TV, os populistas, né, e falam assim, ô turma, tem um monte de bilionário aqui no Brasil, que a galera tem dinheiro pra caramba, e eu tô pagando pra ele uma remuneração do título que ele tá investindo ali, a CDI, né, a Selic, eu tô pagando 15% ao ano pra esses bilionários, quer saber? Essa dívida o bilionário tem que pagar, porque senão vai ter brasileiro passando fome. Eles bradam assim. Vamos então, metade da dívida vai pros bilionários, vamos taxar as grandes fortunas. Sabe o que vai acontecer? Esses caras todos têm offshore, tem estrutura financeira de proteção patrimonial, e vai falar assim, então tá bom, adeus Brasil. Bum! Aí o que acontece? Virou a Venezuela. Desemprego, inflação, pobreza extrema, dinheiro passa a não valer mais nada, aí daqui a pouco a população tá comendo cachorro agora na Venezuela. A história é sempre a mesma. Quem não tem disciplina financeira, destrói o seu lar. O lar do político brasileiro é o Brasil. Eles destroem o Brasil. Principalmente os políticos de esquerda, que são indisciplinados financeiramente. Gastam muito mais do que
gastam muito mais do que arrecadam. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, uma mensagem que a gente tem que ter para as pessoas, que da mesma forma como as pessoas têm que ser responsáveis financeiramente com o seu orçamento, a gente tem que cobrar dessas pessoas e serem responsáveis também com o nosso dinheiro que a gente está pagando para eles. Porque o brasileiro trabalha de janeiro a maio só para pagar imposto. Aí depois eu vou começar a pegar dinheiro e usar para minha família. Dureza, até ali eu tô pagando. E sabe o que eu acho injusto? Essa paçoquita aqui, eu pago o mesmo tanto de imposto que a Dona Maria, que ganha um salário só para comprar essa paçoquita. Isso é injusto. Eu deveria pagar muito mais imposto do que a Dona Maria. Certo? O imposto sobre consumo, ele é muito injusto no Brasil. Isso é uma maldade que eles fazem com o pobre. E é algo instituído pelos governos de esquerda. Por quê? Porque aí eu consigo cobrar imposto de todo mundo e falar assim, a culpa é do empresário. É ele que tá colocando uma paçoquita mais cara. Ué, mas se você tá me cobrando isso aqui de imposto aqui, quem que vai pagar essa conta? Eu tenho que ter margem, senão por que eu vou abrir um negócio? Não é? Sim, é o que acontece com um carro, né? O pessoal fala que mais da metade do preço de um carro é imposto hoje em O dia. dobro, né? É. Às vezes o dobro. Gasolina? E esse negócio do custo é interessante, né? Esses dias tá nesse negócio aí de reduzir imposto, né? De dar isenção de imposto até 5 mil, e eu acho muito bom. O que me incomoda é esse negócio de querer botar a culpa no rico, como se o rico, demonizar o rico, né? E eu tava vendo um relatório que mostra que se o governo reduzisse o custo dele, daria para dar isenção para quem ganha até 10 mil. Opa! Só que quem quer reduzir o custo? Ninguém, né? E ao mesmo tempo que eles estão nesse discurso, aumentaram agora 400% do fundo eleitoral lá. É fogo isso, né? Eu me lembro que na época do governo anterior, a turma falava do orçamento secreto, né? Que é o mesmo orçamento que continua agora, deixou de ser secreto, agora a mídia deu outro nome, agora chama emenda do relator, né? Inclusive dobraram esse orçamento secreto, né? É uma falta de respeito o que esses políticos fazem com o dinheiro da Dona Maria e do seu João. Eu acho uma falta de respeito, eu acho injusto. Eu, por exemplo, sou super a favor de colocarem um imposto sobre o dividendo, desde que retire o imposto sobre consumo. E desde que abaixe os encargos trabalhistas. Porque olha que loucura. Eu tenho 400 funcionários. Cada um desses funcionários que eu vou contratar, se eu quiser pagar 10 mil reais para um funcionário, sabe quanto que ele me custa no fim? 18 mil. Sabe quanto que vai pro bolso dele? 7,5. Ou seja... Custa caro para você e menos para ele, né? O governo ganha mais dinheiro do que o cara que tá trabalhando. Isso é justo ou não? Nada. Ou seja, eu tô sendo penalizado para gerar emprego. Aí, que hora que você começou a entrar no mercado de educação financeira? Levou muitos anos. Na verdade, eu nunca... Isso aí faz 20, né? Sim. Na verdade, eu nunca entrei... assim, nessa empresa, eu virei um dos presidentes da empresa. É mesmo? Sim. Nessa de vendas? Sim. Foi crescendo lá, então? Cresci na empresa, eu virei um dos presidentes. E depois dos primeiros 2 anos que eu quebrei, naquela época, eu culpava todo mundo, pelo menos. Eu culpava que eu não ganhava o suficiente, que Brasília era em São Paulo era muito caro, imposto muito alto. Mas, na verdade, eu tinha péssima mentalidade financeira. E o pior, eu não sabia as regras do jogo aqui no Brasil. E no Brasil tem regras de jogo financeiro muito claro, que infelizmente 99% das pessoas não sabem. Eles jogam um jogo que eles não sabem as regras. E eles apanham a vida toda e simplesmente reclama do jogo, mas na verdade é você que não sabe as regras. Porque se você pensa, Duda, as pessoas, eles seguem, assim, eu falo que 99% das pessoas não sabem as regras do jogo. Pronto, a pessoa fala, imagina bem, não é impossível. Mas só que todo mundo joga um jogo e todo mundo segue um modelo. Só que, infelizmente, eles seguem um modelo falido. Bem, não é impossível que é modelo falido. É modelo falido. Só que se todo mundo faz o mesmo modelo, o falido virou certo. É o normal. É o normal. Eu vou dar para você um exemplo. Eu sempre brinco com isso. Um jovem de 22 anos, certo? Se formou, arrumou um primeiro emprego. Qual é a primeira coisa que ele quer? Comprar um carro, certo? Ontem, ele mora na casa dos pais, ganha, sei lá, seus 2, 3 mil reais por mês, é rico. Vive na casa dos pais, não gasta com nada, tem dinheiro para tudo. Hoje, ele vai na concessionária, ele vê uma promoção, 60 parcelas de 1.700 reais, compra o carro, financia feliz da vida, volta para casa, liga para a mãe, Dona Maria desce. Ela desce, chama as vizinhas, todo mundo vê o carro, a Dona Maria com lágrimas nos olhos, aplaudindo, ai meu filho, que sucesso, orgulho. Né? E todo mundo aplaudindo.
Ontem ele era rico, hoje ele é um pobre que vai trabalhar os próximos 5 anos para sustentar um carro e todo mundo aplaude. Por quê? Porque todo mundo segue o mesmo modelo falido. Tá. Então esse menino vai trabalhar os próximos 5 anos para pagar o carro, depois para pagar a casa, depois o casamento, depois a... Aí morre. Então, isso todo mundo acha que é o certo. E se ele vai reclamar, fala, para de reclamar, porque seu tio tá muito pior que você. É isso por quê? Porque todo mundo segue o mesmo modelo. Tá. E essa é a questão. Então, se você seguir o mesmo modelo, você sempre vai ter os mesmos resultados. Não tem como mudar. Quer ver dentro disso? É muito legal essa reflexão que você fez, né? Uma programação que eu acho péssima. A gente nasce, estuda até os 22 anos, dos 22 até os 65 a gente trabalha que nem uma mula, para com 65 a gente se aposentar e ganhar um salário mínimo. E esse é o normal. É o normal. E se você reclama, fala pra você... Todo mundo é assim no Brasil, não reclama. Porque esse que é o problema, Exato. né? Todo mundo, ok. Exato, é assim. Então a desgraça vira o normal, mas não é normal. Tá. Então, quando eu falo de educação, é porque a educação, diferente de conhecimento, que você adquire de casa. Quando você adquire de casa, as pessoas vão te dar um modelo que vai falar pra você, esse modelo que todo mundo segue tá errado, filho, você não vai ser assim. Filho, você vai ser empreendedor, você vai ser empresário, você vai... Entende? Então, a pessoa muda. Então, as coisas que a vida é difícil, a vida não é difícil. Você só segue modelo errado. E se você vai seguir modelo errado, fácil ou difícil, esse é o resultado. E é meio que cultural, né? Exato. Então, esse é o problema. Então, os primeiros 2 anos eu estourei cheque especial, estourei cartão, fiz as mesmas coisas que todo mundo faz. Só que eu entendi que não tem como viver assim. Você não vai chegar a lugar nenhum na vida se você vai fazer isso. E aí, eu aprendi. Eu aprendi o que significa viver no padrão de vida certo no Brasil. Aprendi o que significa os juros no Brasil. Duda, é engraçado que a gente fala de juros. Modelo errado. Todo mundo sabe que os juros aqui são altos. Sabe? Normal. Só que a pessoa não tem noção de quanto eles são altos. Por quê? Porque você nunca entende a sua realidade se você nasceu nela. Porque essa é a única realidade que você conhece. Depois de 9 meses aqui no Brasil, eu voltei a primeira vez para Israel, para visitar a família. E eu ainda não falava bem português, nem tinha conta bancária. Eu sentei no avião como um professor da USP. E a gente começou a falar inglês. Ele falava inglês. E ele falou, o problema do Brasil é os juros altos. Aí eu falei para ele, por quê? Os juros aqui é quanto? Ele falou, vou te dar exemplo, bem. Ele falou, os juros do cheque especial aqui é 8%. Aí eu falei para ele, 8% não é muito alto, porque em Israel é 6%. Ele falou, filho, 8% por mês é aqui. 8%. E a gente começou a discutir. Eu lembro até hoje, começou a discutir. Eu falei, que eu tinha certeza que ele não sabe falar muito bem inglês. Eu falei, não, juros a gente fala por ano. Ele falou, eu sei, mas aqui é por mês. Caríssimo. Não dá, Duda, você só vai conversar com alguém de fora, ele não entende, ele não consegue nem fazer a conta, ele fala quanto 8, dá isso, né? 8 vezes, como assim? Impossível, isso, nem na idiota em Israel cobra esses juros, não consegue raciocinar. Caramba. Porque não é normal. Quando eu estudei na escola, eu lembro até hoje a professora explicando que os bancos ganham, que eles pagam para sua poupança, eles pagam 4 e eles cobram 6. Então, eles ganham 2%. Esse é o lucro do banco. Eu aprendi isso na escola. Esse é o lucro do banco. Eles não ensinam que eles pagam na poupança 6 e cobram 500. Ele não ensinou. Eu aprendi essa aula. Só que essa é a aula que funciona no Brasil. Então, se você não entende como funciona a economia, se você acha que frase, Duda, eu fui no shopping, eu estava triste, aí eu passei no cartão, depois eu arrependi. Isso não cabe aqui. Essas frases não cabem numa economia como o Brasil. Se você quiser, vive nos Estados Unidos, vive na Europa, como essas frases. Mas se você vive no Brasil, se você vai estourar, se você vai perder controle, você vai se ferrar, literalmente. E ninguém vai te salvar, ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Eu vou reclamar porque eu não... Esquece! Você se ferrou, simplesmente assim. Então, quando eu falo aprender as regras do jogo, no Brasil tem regras muito duras. E as pessoas não sabem, eles brincam com fogo o tempo todo. E aí ele se ferra a vida toda. E tem a ver com o que você falou, né? Quando você já nasce num lugar, isso é o normal. Isso é o normal. Agora, pra quem vem de fora, você fala, meu Deus, que absurdo que é isso aqui nesse país. Sim, não dá pra... A gente fala do cartão de crédito. Cartão de crédito no Brasil tem cartões que chegam para 1000%. 1000% ao ano. É legal, Duda, isso não é escondido, isso não é letra pequena. Se você entra no site do Banco Central, você coloca juros de cartão rotativo.
Aparece, porque todo mês eles têm que publicar oficialmente. Isso não é escondido, isso não é, sabe, aquelas letras pequenas que você não... Tá escrito lá. O banco cobra 1000% ao ano. Tá escrito lá, oficialmente. Nossa, e a poupança pagando 7, né? Então, esse é o país que você vive. Agora, eu não estou reclamando do Brasil. Estou reclamando da ignorância das pessoas. Esse é o problema. O problema é isso. É assim, a gente tem que aprender. Tem que aprender a lidar aqui. Então, se você não sabe o problema no Brasil, que não tem educação, as pessoas não aprendem. Por quê? Porque pessoas que não têm educação, muito fácil manipular, muito fácil ameaçar, muito fácil enganar. Ah, não, só assina aqui, não, essa letra, não, é justo. É treta por causa de bomba nuclear. Por que alguns países podem ter bomba nuclear e o Brasil não pode? Porque o Brasil assinou um tratado. E todos os países do mundo assinaram esse tratado. Mas quem que pode ter, então? Por que os Estados Unidos podem? No tratado, tá? Os Estados Unidos, tudo bem? Estados Unidos pode, a Rússia pode. Ah, que bom, né? Só esses... A China pode, o Reino Unido pode e a França pode. É mesmo? Só esses 5 que pela convenção podem ter bomba? Porque eles são os 5 permanentes do Conselho de Segurança. Da ONU? Só que tem outros que têm, além desses daí, você tem 3 outros países que nunca assinaram o tratado. Índia, Paquistão e Israel. Eles não estão no tratado, mas desobedeceram e fizeram não assinaram. Eles nunca entraram. Tá, eles falaram, eu não vou entrar nisso daí, desculpa, eu não posso falar que eu não vou ter, porque eu vou ter que ter, porque não dá pra eu não ter. Tá. E aí tem um outro país no mundo que estava no tratado e rasgou e saiu do tratado. Coreia do Norte. Que também tem. Tem. Eles estavam e saíram fora. Só são 9 países que têm bomba. Tá. Mas você acha que formalmente é assim, mas no quintal da casa do cara já tem? Não. Como que dá pra garantir que o cara do Iraque não tem bomba? Você não serve você ter uma bomba e esconder de todo mundo. Ah, tá. Ele vai querer falar que tem. Você precisa falar e mostrar que você tem. Senão não adianta nada você ter essa arma. Essa arma só serve se você usar ela. Não usar na guerra. Se você mostrar para os outros, não mexe comigo porque eu tenho. Tá. Entendeu? Essa é a utilidade. Ela é uma arma de defesa, é uma arma de dissuasão. Tá. De, convencer a você não mexer comigo. Então o cara tem que falar que tem e provar que tem. Isso. Tá, e tem algum que tá nesse caminho de que tá querendo fazer? O Irã. Eita. Tá. O Irã quer fazer. Tá, entendi. Mas, se os Estados Unidos abandonar Taiwan, qual que é o próximo passo? A China dominar o Taiwan. Isso. E aí o que vai acontecer? Qual a consequência disso? O Japão vai virar e falar assim, eu preciso ter uma bomba atômica hoje. Tá. E aí a Coreia do Sul vai falar, eu preciso ter uma bomba atômica hoje. E aí a Polônia vai falar, eu preciso ter uma bomba atômica hoje. E aí a Alemanha vai falar, eu preciso ter uma bomba atômica hoje. Quão difícil é fazer uma bomba atômica? Para o Japão, nada difícil. Porque eles têm os materiais. Porque eles têm os materiais, eles têm a tecnologia, eles têm um monte de usina nuclear. Tem que ter gente inteligente para fazer uma bomba. Não é no YouTube que você aprende. Não, eles são muito avançados. A Coreia do Sul também conseguiria, a Alemanha também conseguiria, a Polônia vai ser mais difícil. Por questão de ter gente que manja de fazer, não é dinheiro, simples. Inteligência, know-how, um monte de coisas. Tá. Esses países ricos é fácil. O Irã tá tentando há 30, 40 anos e ainda não conseguiu. Ou seja, difícil. Tá. A Coreia do Norte levou um tempão. Mas ela foi bem mais eficiente do que o Irã. Prof, próxima região complicada. Olha, tem uma região que é bastante complicada, que são esses dois aqui, ó. China e... Ali é Taiwan? É, Taiwan. Taiwan era da China? Qual que é o rolo? Era tudo China, né? Até 1949. Em 49 aconteceu a Revolução Chinesa, que teve 2 grupos que lutaram. O Partido Comunista Chinês e o Kuomintang, que era um partido capitalista. O Partido Comunista Chinês venceu. E aí o que ele fez? Todo esse território da China continental acabou virando o que a gente chama de República Popular da China, que é a China que a gente conhece hoje, que Xi Jinping, que negocia, tudo tal, né?
Só que os capitalistas lá em 49 não aceitaram a derrota. Então o que os capitalistas fizeram? Saíram dessa parte continental da China e fugiram para essa ilhazinha aqui, ó. Tá. Essa ilhazinha que é a ilha de Formosa ou Taiwan, como a gente conhece. E ali eles fundaram o que eles chamam de a verdadeira China. Por isso que é complexo o negócio, né? Porque, por exemplo, hoje, Taiwan pertence à China? Se você perguntar para alguém da República Popular da China, assim, claro que pertence. Eles acham que não, eles se acham independentes, eles se acham ele é rebelde, mas pertence. Se você perguntar para alguém de Taiwan, pô, vocês pertencem à China? Assim, não é que a gente pertence à China, a gente é a China de verdade. Quem não é a China são esses golpistas do Partido Comunista Chinês, entende? Mas assim, desde 49 foram se desenvolvendo de maneira completamente diferente. A República Popular da China socialista, o modelo de economia planificada, e Taiwan virou até um tigre asiático. Pô, Taiwan hoje é liderança em chips, Tudo semicondutores. é feito em Taiwan, né? Quando você vê Made in Taiwan. Exatamente. Mas aí isso pode afetar o mundo de alguma forma? Com certeza, e muito mais do que a Ucrânia e Rússia. É mesmo? Eu diria que de todos os conflitos, esse é o mais perigoso. Por quê? Porque Taiwan, pelo que você falou mesmo, né, é uma indústria mundial. Quando você pega, por exemplo, os chips semicondutores que estão em todos os produtos e equipamentos eletrônicos, quase 50% é produzido em Taiwan. Aí vou imaginar que a China invada Taiwan e bloqueie a exportação desses produtos. Imagina metade de chip semicondutor não sendo negociado. Pô, lembra Ainda mais com a tecnologia de hoje, né? Que é tudo informatizado, né? Lembra da época da pandemia que equipamento eletrônico, notebook, câmera, essas coisas ficou 5, 6 vezes mais caro? Foi por conta de China e Taiwan. Também, né? Por conta da dificuldade da exportação. E os Estados Unidos, hoje, oficialmente falando, eles reconhecem a República Popular da China, que é a China continental, como a China de verdade. Só que na prática, eles têm acordo militar com Taiwan, eles vendem caças para Taiwan, e eles têm inclusive um acordo de defesa. Então, por que esse acordo, essa tensão é muito maior? A Ucrânia, querendo ou não, eles exportam cereais, mas não é um país importante para a economia global. E a Ucrânia também não tem um acordo de defesa com os Estados Unidos. Taiwan tem um acordo de defesa, tem parceria militar. E assim, como Taiwan é muito importante para a cadeia global econômica, uma eventual invasão da China a Taiwan seria considerado como se fosse uma grave ameaça econômica para o planeta. Aí eu acho que os americanos poderiam fazer uma interferência aqui. E a China fala, o Xi Jinping, que é o presidente da China, falou que o grande objetivo deles é fazer a reunificação da China, que seria anexar Taiwan. Entendi. E tá tipo uma guerra fria ali. Não tá tendo ameaça, bomba, nada, mas tá esquentado o clima. A China toda hora faz exercício militar aqui, com navios, passa pelo Estreito de Taiwan, que é esse estreitinho aqui. Ela fala, eu tô só olhando. É que nem o pobre quando vai no shopping ver tênis, né? Tô só olhando pra comprar pela internet. Eu te conheço, viu, filho? Estão só sondando ali, então. E a China fala que ela não tá errada. Porque pra China, Taiwan não é um país independente. Taiwan pertence à China. Então por que eu não posso fazer exercício militar? É meu território? O meu público é o público mais pobre. E, não sei se necessariamente, mas o público de vocês talvez seja um que tem uma grana maior. Não sei se é mesmo, mas dá essa impressão. Pelos dados que a gente tem, é um público classe média. A maior parte do público, né? Tem de tudo, né? Mas a maior parte é classe média. O que eu quero que você fale, assim, a sua opinião, porque o povo fica querendo que eu faça polêmica. Você viu que o primo rico comprou casa? Ele sempre falou que era pra alugar. Eu falei, caramba, mano. Eu até postei, cara, o problema não é o primo rico comprar uma casa de 40 mil. O problema é você, 40 milhões. O problema é você continuar vivendo de aluguel. Porque como eu tenho um público baixa renda, eu falo muito do programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa que a parcela fica muito barata para quem quer comprar. Sim. E aí o pessoal fica meio que fazendo uma rixa, né? De, tipo assim, vocês são o público para rico, fica falando para comprar, para alugar. Só que, na verdade, vocês têm casa própria. O que você tem para falar sobre isso? O que é ideal? O que você acha? Para qual público é melhor viver de aluguel ou comprar? Como que foi na tua vida? Então, o pessoal bota muita polêmica nisso, mas é porque eles querem uma resposta simples, sendo que a resposta, na verdade, é um grande depende. Você citou muito bem o programa Minha Casa Minha Vida. Se eu tivesse a chance de financiar um imóvel com taxas de juros baixas, como são a dos Minha Casa Minha Vida, sei quanto é que tá hoje? 6, 7%? A partir de 4, se for no Norte e Nordeste. Mas o normal aqui é 5 ou 6. Então, isso é muito bom, porque se você pega um financiamento com uma taxa de 5%, a inflação desse ano é 5%.
Então a inflação pagou a conta do seu financiamento. Uhum. Se a inflação no Brasil disparar e for para 10, cara, tem alguns anos de financiamento pagos por conta da inflação. Verdade. Então você está tomando dinheiro emprestado por um juros que ele não existe, ele não é real, entendeu? Então nesse ponto, pô, o cara que tem a chance de pegar o Minha Casa Minha Vida deveria financiar? Muito provavelmente sim. Tá. Agora, em outros pontos, para outras pessoas com diferentes situações, aí vai depender de outros fatores. Por exemplo, o Gustavo Cerbasi é um cara que ele fala bastante, olha, eu defendo aluguel até certo ponto, depois eu vou para um financiamento, para outras opções, para comprar a casa, né, à vista ou não, né, vai depender do caso. E aí ele dá um exemplo muito interessante, ele fala, um casal jovem, sem filhos, deveria financiar uma casa? Na opinião dele, não. E eu tendo a concordar com essa opinião dele. Por quê? Se eu tivesse feito um financiamento de um imóvel lá no Rio de Janeiro, talvez eu estivesse lá até hoje. Ah, não, mas você pode repassar o financiamento, você vende a casa, etc. Mas você tem um vínculo a mais com aquela cidade. Então tem muito jovem que deixa de aproveitar uma oportunidade em outro local, exterior, sair da cidade dele para uma cidade maior, porque ele já está amarrado em um financiamento. E a gente tem que lembrar também que no Brasil, como eu disse, as pessoas querem respostas simples, né? A gente tem aquela lenda de quem compra terra não erra. E não é assim que funciona. Se você pega aquele índice FIPZAP, que mede valorização de imóveis de maneira nacional, você vê que desde 2014 a valorização ela não consegue ganhar da inflação. E aí quando eu posto esse índice, tem muitos corretores que falam, Bruno, isso aí é mentira. Porque eu trabalho com imóveis em Balneário Camboriú e aqui o preço dobra. E ele tá certo, o preço dobra. Lá em São Paulo sobe 30%. Beleza, aí financiar um imóvel aqui que vai subir 30%? Ótimo. Mas há vários locais no Brasil onde o preço do imóvel ele não sobe. Inclusive há locais agora onde o preço do imóvel está caindo. Por isso que a média é puxada para baixo. Vou te dar um exemplo do que infelizmente aconteceu com o pessoal das cidades do Sul, que em 2 anos alagaram 3 vezes. Nossa. E quando eu falo alagar, é água passar do teto do estúdio que a gente está agora. Aí esse cara fala, eu não quero mais morar aqui. Só que não é só ele que pensa isso, é ele e os vizinhos todos. Aí todo mundo quer vender o imóvel, mas ninguém quer comprar, o preço do metro quadrado vai lá para baixo. Então, eu não tenho nada contra a aquisição do imóvel. Financiamento pode ser um bom negócio, dependendo das condições, principalmente da taxa de juros e do uso alternativo do dinheiro. Agora, o ponto é que eu não acho sábio que o imóvel seja o único patrimônio que uma pessoa terá na vida. Eu sei que isso não é uma possibilidade, principalmente para o pessoal mais pobre. Agora, para o cara de classe média, ele já passa a ter outras possibilidades, porque no final, a gente está jogando um jogo de alocação de ativos aqui. A vida é isso, né? Você tem ativos escassos, tem que alocar eles da melhor forma possível para que eles cresçam mais. Então você tem que pensar sempre, qual o melhor investimento que eu posso fazer com o meu dinheiro escasso? É comprar um imóvel, que eu não sei o quanto vai valorizar, ou investir nesses outros ativos que eu também não sei o quanto vai valorizar? Só que você tem que ver os motivos estruturais por trás. Poxa, eu posso botar uma grana aqui em Bitcoin, será que vai valorizar mais do que o imóvel ao longo do tempo? Se a gente pega o passado, foi o que aconteceu. Então, a resposta é um depende por causa de N fatores. Agora eu vou dar um exemplo do momento atual, pegando um público que investe. Né? Por exemplo, o cara está investindo só em renda fixa. Está botando dinheiro no Tesouro Selic que rende 12,25% ao ano, se a Selic se mantiver igual. A tendência é subir. Tem prefixado pagando 15%. Tem título indexado à inflação pagando IPCA mais 8%. E aí o cara me pergunta, Bruno, apareceu a chance de comprar uma casa. Eu tenho dinheiro para comprar à vista. Compra à vista porque fazer dívida não é legal ou financio? Eu falo para esse cara, financia. Aí dá um nó na cabeça dele, mas é por conta da situação atual. Dá pra ele financiar. Rendimento lá no Tesouro Direto, por exemplo. Pô. Né? Se você ganha 15% para emprestar dinheiro pro governo, que não tem por que não te pagar, porque ele é o dono da máquina de imprimir dinheiro, e pode financiar por 10%, financia por 10, manter o dinheiro investido a 15, uma hora os juros pode cair. Quando os juros cair abaixo, né, o rendimento cair abaixo dos 10, você tira o dinheiro e quita o financiamento. Então tem que pensar sempre. É igual, por exemplo, quando perguntam, com certeza deve chegar para você também, o que é melhor, financiamento ou consórcio? Depende. Porque o cara pensar, financiamento tem juros, então sempre é pior. Não é sempre pior, porque vamos pegar o cara que ele não tem dinheiro para dar o lance no consórcio. Porque quem tem dinheiro, entra no consórcio, rapidinho pega a carta de crédito, pega o imóvel e começa a botar para alugar, vai morar. Agora, quem não tem dinheiro, o cara pode escolher um dos dois. Aí pensa, não, consórcio é sempre melhor. Aí ele começa a pagar o consórcio, só que ele vai depender de sorte. Vai ser sorteado depois de 5 anos. São 5 anos em que ele pagou o consórcio e também ficou pagando aluguel. O cara que fez o financiamento, na hora ele deixa de pagar o aluguel e já tá morando Então, no final, para que a gente veja a melhor opção, o brasileiro tem que fazer uma conta e ele é muito ruim de fazer conta. Por isso que ele quer a resposta para estar certa 100% do tempo. E não tem resposta certa 100% do tempo.
partir de que idade que já dá para começar a trabalhar com educação financeira? E o que fazer? Sei lá, uma criança com 4 anos, você não vai ensinar a mesma coisa que nem só do banco imobiliário. O banco imobiliário é avançado. O que dá para ir ensinando de 2 e 3 anos? 1 ano não dá nada, né? Não, na verdade, o bebezinho, o que a gente vai fazer? É tudo indireto, né? Então, por exemplo, a criança ali, o bebê, ele precisa ter todas as suas necessidades atendidas, necessidades de afeto, o ambiente. A gente tem diversas comprovações hoje, a neurociência aplicada à educação já traz que a criança que tem um ambiente rico em estímulo, que tem o afeto, que tem a presença dos pais, que tem acesso a livros, mesmo... isso vai formar, essa é a base que você vai estar formando e que vai interferir indiretamente nos hábitos, no comportamento, nas emoções e na educação financeira. Mas a partir do momento em que a criança começa a falar, por volta dos 2, 3 anos, você já consegue começar a introduzir ferramentas práticas. Então, para os pequenininhos, como que a criança pequena aprende? A gente está falando aí da educação infantil de 3 a 5 anos, 6 anos. Ela aprende pelo concreto, ela aprende vivenciando, ela aprende brincando. Então, é exatamente o que eu te falei. Eu já mencionei brincar de mercadinho, trazer a questão do trabalho, das profissões. Esse terceiro livro aqui, a gente traz isso, o valor das coisas, que a gente precisa primeiro trabalhar para depois ganhar. Então, essa sequência lógica, que é muito abstrata para uma criança pequena, como que você vai demonstrar ela pegando? O que ela vai fazer? Ai, claro, moeda está em desuso, mas uma criança pequena não tem como você ensinar ela numa conta digital. Ela precisa pegar. Então, que seja com moedas, aí ela vai trocar... Aqui, né? Tipo isso aqui. Exatamente. Pode ser com moeda cenográfica, brincar com dinheirinho, as crianças gostam. Então, nessa fase em que a criança é pequena, e é a fase egocêntrica do desenvolvimento, a criança não enxerga pela perspectiva... O mundo, ela não enxerga pela perspectiva do outro. O mundo para ela é isso aqui. É o que ela vê, o que ela sente, o pai, a mãe, as experiências dela. Então tem que trazer para a experiência dela. Como? Gente, no dia a dia. Foi na feira, coloca a criança para ajudar a escolher, explica para ela, ela não sabe que 10 é mais caro do que 8, mas ela sabe, por exemplo, para esse aqui a mamãe tem dinheiro, para esse não. Qual que você acha que a gente deve escolher? Ela vai falar, este. E aí você vai conduzindo em experiências de consumo em viagem. Filha, a gente vai fazer uma viagem, traz as crianças para dentro do orçamento, gente. Não existe nada mais poderoso do que isso. Então, você vai fazer o seu cofrinho. Primeira coisa, cofrinho sem objetivo nem faz. Porque é depósito de moeda. Gaveta, você vai guardar meia, você não vai guardar dinheiro, você vai poupar e ele tem que ter um objetivo. Algo que a criança queira, que seja simbólico para ela. E isso não é consumismo. Consumo, se ele for saudável, é muito legal você conquistar um objetivo, você ter uma meta e você vai trazer isso para a criança pequena. Para a criança pequena, as abordagens eu trago nesse primeiro livro, no meu Poderoso Cofrinho, trago também, porque ele atende até 10 anos, para todas as faixas etárias, e aí, mas a principal ferramenta vai ser o cofrinho e as situações de consumo e as brincadeiras, tá? A criança não sabe, a criança pode brincar de banco imobiliário? Se a família estiver jogando, você não vai excluir a criança pequena. Coloca ela de banco. Ela não vai reconhecer os numerais, mas você explica. Pode inserir ela dentro desse contexto. Mas o que a gente precisa pensar é sempre que como meu filho está vendo isso? Que tipo de exemplo eu estou dando? E a educação financeira em casa, ela vai acontecer a partir de 3 pilares. O exemplo que você dá, porque as crianças replicam, nós replicamos. Quantas vezes você não se vê cometendo algum erro financeiro com base em coisas que a sua família fazia? Exemplo, diálogo, que é falar para as crianças. Traduzir para ela o mundo. Nós, como adultos, a gente vai mediar a percepção de mundo que a criança tem. E o vínculo afetivo. Você não ensina nada para uma criança se você não se vincular verdadeiramente com ela. Se ela não sentir que ela é amada, que ela é acolhida, que a opinião dela importa. Se na hora de brincar ela não puder exercer, ela pode fazer uma negociação horrorosa. Você tá lá brincando de mercadinho, ela vendeu um negócio... Não tem problema, é experiência, o erro também gera o aprendizado. Então a gente tendo essa noção nessa primeira infância de que é sempre brincando e sempre trazendo essa noção de que hoje a criança vai aprender brincando, para assim que ela estiver na fase de alfabetização, que é a próxima etapa aí que você me perguntou, quando a criança entra no ensino fundamental e já está ali na fase
de fazer contas, dominar as operações matemáticas, dominar a linguagem escrita. Esse processo que demora, a alfabetização leva aí 2 anos. O que a gente faz? A gente evolui o aprendizado para as coisas abstratas que não cabiam, que tinha que ser concreto na fase anterior. Aí você pode introduzir uma mesada para a criança. Aí, com a mesada, o que é mesada? Se o cofrinho você ensina a criança a você vai ajudar a criança a corregular um impulso. A criança menor ela é mais impulsiva, ela quer na hora. E aí, com o cofrinho, você vai falar, não, precisa esperar. Ó, você tá vendo que o cofrinho tá vazio? Quando ele tiver maior, mais cheio, a gente vai conseguir atingir seu objetivo. Você vai trazer isso. Para a criança maior, que já pode receber uma mesada, por exemplo, ela vai aprender a gerenciar. Se no começo você faz a base dos hábitos, você introduz os conceitos, a partir do momento em que a criança começa a dominar as abstrações, e você percebe muito nítido quando essa chavinha vira, porque é abstração de tempo. A criança pequenininha, tudo para ela é amanhã, ela não sabe meio-dia e noite. E aí, quando você vê que a sua criança começa a entender que os dias da semana, ela começa a entender essas abstrações de tempo, ela vai começar a fazer conta, ela vai estar lá no processo de alfabetização, você percebe que já é hora de trazer a parte abstrata. E aí a criança vai fazer conta.